Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a frase em que Jesus diz em Mateus 27, 45. Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio de Deus é algo que nos machuca. Essa que é a verdade. Porque quando nós somos muito ativos, vou dar um exemplo num casal. Um casal, quando está discutindo e um fica em silêncio e apenas permanece em silêncio, o outro fica agoniado porque quer uma resposta. Nós não gostamos do silêncio, mas a verdade é que o silêncio fala muito mais alto que uma gritaria. Por quê? Porque o silêncio, ele é ensurdecedor. Uai, é isso, Felipe? É. O silêncio, ele é ensurdecedor. Por que nós sentimos crises de ansiedade? Por que nossos pensamentos nos incomodam na noite? Eu não sei você, mas na noite parece que tem um monte de grilo, mas grilo na minha cabeça. A gente ouve um monte de zumbido, a gente ouve um monte de gritos. Essa que é a verdade, de grilo. Por quê? Porque o silêncio, ele é ensurdecedor. Mas Deus nos fala em 3 maneiras. Sim, e isso é muito bom. Ouvir um sim de Deus é maravilhoso. Mas Deus pode nos dizer não, ou ele fica em silêncio. E o silêncio de Deus, ele é pedagógico, nos ensina, né? O silêncio de Deus, ele nos leva ao crescimento. E é no silêncio que nós vamos provar o nosso caráter. Quando o seu filho te pede algo, ou quando você, na sua adolescência ou quando criança, pediu algo à sua mãe e sua mãe ou seu pai ficou em silêncio, o que você fez? Bom, se está em silêncio é para mim ir. Bom, se está em silêncio é para mim ficar. O silêncio nos dá uma resposta. E a resposta é espera. Espera. Às vezes existem áreas da nossa vida que nós estamos clamando a Deus e Ele está em silêncio. Mas nós precisamos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu ouvi uma frase esses dias que é justamente o centro desta mensagem. Um professor, na hora da aula, ele está explicando a matéria, ele está ensinando. Mas na hora da prova ele fica em silêncio. E aqui o texto que nós acabamos de recitar, Jesus vai dizer o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Cá para nós, a dor emocional em Jesus foi muito maior do que a dor física. Por quê? Porque Jesus estava preocupado com a solidão que ele estava enfrentando. Ele estava perguntando onde estava Deus. Ele estava com as suas mãos furadas, ele estava com o seu corpo todo dilacerado, ele estava com uma coroa de espinhos, ele estava sangrando, ele estava todo machucado, mas a sua preocupação era o quê? Em Deus. Deus, aonde você está? E existe, na verdade, uma resposta teológica de que Jesus, naquele momento, ele recebeu todos os nossos pecados. Deus, ele tem compromisso com o pecador, mas não com o pecado. Deus, ele é rico em santidade. E por isso, de alguma forma, Deus se afasta de Jesus, para ele cumprir a sua vocação, para ele cumprir aquilo que o Senhor colocou para que ele cumprisse. Mas naquele momento, Jesus, ele faz uma citação de Salmos 22:1. Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, Jesus, ele se sente sozinho.
E apesar do seu esgotamento físico, a dor emocional ela era muito maior. Vou até ser redundante, muito maior. Por quê? Porque ele clama por Deus. A sua preocupação não estava nas suas mãos furadas. A sua preocupação não estava na coroa de espinhos que estavam comprimindo a sua cabeça. Não. A preocupação dele era que onde estava Deus? E aí eu abro um parênteses. Quantas vezes nós nos sentimos sós? Quantas vezes nós questionamos a Deus aonde Ele está? Talvez muitas vezes. Talvez muitas circunstâncias nós clamamos a Deus, oramos, buscamos e Ele permanece em silêncio. Silêncio. Deus não nos dá uma resposta. Mas a verdade, irmãos, que nós devemos colocar em nossa cabeça, que nós devemos aprender com o Senhor, é que Deus ele responde propósito e não necessidades. Ah, eu estou necessitado. Não, Deus não vai responder suas necessidades. Deus ele vai responder propósitos no nosso coração. Qual é o propósito? É isso que Ele vai responder. E Jesus estava ali cumprindo um propósito. E a resposta ela veio. Por quê? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Esta é a resposta de um silêncio. Quando nós estamos passando por um processo onde Deus está em silêncio, o que nós precisamos fazer é se posicionar. Como, pastor? Como, Felipe? Se posicionar orando, buscando a Deus. Mesmo que Ele não está falando, eu continuo na prova de pé, de joelhos, buscando a Deus. Lembra da passagem aonde Moisés sobe para buscar a direção do Senhor e o povo estava no deserto, tinha acabado de sair do Egito, atravessar o grande rio, e aí eles estão lá no deserto. Moisés sobe por quantos dias? 40 dias. E o que o povo faz naquele tempo de espera? Eles fazem um jejum, eles fazem um propósito, eles buscam a Deus? Não, eles criam para si um bezerro de ouro. Por quê? Porque não aguentaram esperar o silêncio de Deus. Silêncio, irmãos, é para nós aguardarmos, porque Ele está no controle de todas as coisas. No silêncio não é para mim ir fazer conforme a minha vontade, não é para mim colocar a carroça na frente dos bois, não. No silêncio eu preciso aguardar e confiar que Deus está no controle. Aqui eu não quero falar a motivação do silêncio. A motivação foi os pecados que Jesus ali estava carregando no seu corpo para pagar um sacrifício em que eu e você não pudéssemos pagar. Mas o que eu quero aqui ressaltar é o silêncio. Deus estava em silêncio. Em meio aos sofrimentos, às tribulações, talvez nós não vamos entender o silêncio de Deus. Nos sentimos desamparados, nos sentimos abandonados. Mas nós precisamos ter essa consciência de que nossa alma pode se sentir assim, de que o nosso corpo pode fraquejar, mas no nosso espírito nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Tenha essa certeza no seu coração. Deus nunca, nunca vai te abandonar. Deus nunca vai nos abandonar. Deus não abandonou Jesus naquela cruz. Não. E a resposta, como eu disse, ela veio. E a resposta foi dada que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O silêncio de Deus vem com uma resposta. Mas é no silêncio que nós provamos o nosso caráter. É nessa hora que provamos quem somos. Porque no silêncio nós aguardamos e confiamos no cuidado do Senhor. A palavra de Deus em Salmos 40 vai dizer o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Me tirou de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. O silêncio de Deus é uma resposta do cuidado dele às nossas vidas.
Se você acredita que Deus está em silêncio por você, se Ele não está falando nada com você, significa que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando da sua geração, cuidando da sua família. E Ele nos tira de um lugar de incerteza, da lama, e nos coloca sobre a rocha, num lugar de certeza. No momento certo, Deus vai responder o nosso silêncio. No momento certo, Ele vai responder os filhos e filhas que são obedientes a Deus. Aqueles que confiam no cuidado do Senhor, aqueles que confiam no caráter de Deus, porque Ele nunca vai te abandonar. Mesmo se sentindo abandonado, mesmo se sentindo desamparado, Jesus cumpriu a sua vocação. Jesus cumpriu aquilo que o Senhor o chamou para cumprir. Não despreze o silêncio de Deus. Não despreze o silêncio do Senhor. Aprenda com o silêncio. Mesmo quando não há respostas, permaneça fiel. Permaneça fiel à palavra e à direção do Senhor. Não vá construir para si bezerros de ouro. Não. Enquanto eu não ouvir a resposta de Deus, eu permaneço fiel, eu permaneço íntegro à sua palavra. Você acredita que Ana, quero fazer mais uma citação. Ana, quando vai até o templo e ela está amargurada, ela se ajoelha. E o profeta Eli entende que ela está embriagada, e ela mesma diz: não, eu não estou embriagada, eu estou tribulada de espírito. Por quê? Porque ela desejava ter um filho. Agora, o texto diz que a sua adversária Penina debochava dela. Então acredito que Ana, ela passou por um tempinho de sua vida pedindo a Deus um filho. Eucana até agradava ela, mas ela mesmo assim se sentia frustrada. Não sei o tempo certo, mas por um tempo Deus esteve em silêncio com as orações de Ana. Mas ali, naquele momento da oração, Deus respondeu a sua filha. E Ana não teve só Samuel, teve mais filhos e filhas. Deus ouviu a oração de Ana. E no tempo certo Ele deu uma resposta ao silêncio. Jesus nos ensina nesse texto que no silêncio de Deus, mesmo nos sentindo desamparados, nós precisamos permanecer em obediência à sua voz. E no final, Jesus vai dizer no versículo de número 51, Pai, eu te entrego o meu espírito. Mesmo me sentindo abandonado, eu te entrego o meu espírito. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está abandonado. Talvez você entenda que Deus está em silêncio, mas enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando na sua vida. Eu queria orar com você. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, porque se o Senhor está em silêncio, nós temos a consciência de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós temos a consciência que o Senhor está cuidando de cada detalhe, ó Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor honrou aquele povo e eles encontraram uma terra prometida. Assim como o Senhor honrou Ana e ela teve mais filhos e filhas na tua presença, assim como o Senhor honrou a Jesus, que ao terceiro dia ele estava vivo, e ele está vivo, é nessa resposta, ó Pai, que nós nos firmamos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se hoje, ó Pai, nós entendemos que o Senhor está em silêncio, nós confiamos no silêncio, porque o próprio silêncio nos diz que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro, Pai, por cada uma, ó Pai, que tenha contato com esta palavra, que o Senhor, ó Deus, possa trazer uma resposta
ao coração dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a você que esteve conosco, participando desse vídeo. Compartilhe com algum amigo, amiga, alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, alguém que ali encontra-se esgotado, que encontra-se desamparado. Diga a ele, aqui é uma palavra, aqui é uma resposta de Deus para as suas orações. Eu sou o pastor Felipe e quero te agradecer por estar conosco. Deus abençoe, fiquem com Deus, um abraço.